A gente entender essa situação, especificamente em relação ao comportamento dessa namorada, a gente conversa agora com a psicóloga Lúcia Pasquinelli. Lúcia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. A gente já discutiu bastante esse assunto, mas queria aprofundar essa imagem, né, de uma menina aparentando ser muito frágil, abraçada com o ursinho de pelúcia e alegando inocência de início, né, dizendo que quem arquitetou, enfim, quem fez tudo foi o namorado de 14 anos. Sob a luz da psicologia, o que essa imagem representa? Um adolescente de 14 anos tentando passar uma imagem infantilizada, abraçando esse ursinho, ao mesmo tempo em que não chora, que não demonstra arrependimento, isso após as conversas serem mostradas. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão triste, não é? Essa necessidade dos pais de não compreenderem que a criança cresceu é o que mostra essa imagem, né? O ursinho para dizer, olha, ela ainda é uma criança. Os adolescentes não são crianças. Os adolescentes não são adultos como nós, mas os adolescentes não são crianças. Eles precisam de uma atenção diferenciada dos pais, que é a saída da parte lúdica para a chegada da vida com responsabilidade, comprometimento e, principalmente, os pais precisam estar muito atentos quando isso chega. E não é por volta dos 14, 15 anos, é por volta dos 12. Perfeito. Ontem, inclusive, Pasquinelli, a gente conversou com outra psicóloga exatamente para tentar compreender ou analisar traços de psicopatia em adolescentes, né? E ela deixou bem claro, ó, o diagnóstico só pode ser feito a partir dos 18 anos, né? Nesse caso da psicopatia. Que outro conceito ou que outra análise a gente pode utilizar que não seja a da psicopatia para tentar compreender o comportamento e as ações criminosas e absurdas desses dois jovens, Lúcia? Olha, o que a gente precisa ter como base é que a psicopatia é um caso extremo. Nós não podemos afirmar que esses jovens sejam psicopatas. O que nós temos claro nessa relação deles é que ambos construíram um vínculo um com o outro e ambos não tinham vínculos com a família. Dizer se eles são psicopatas, sociopatas ou se eles têm algum transtorno requer uma investigação longa, mas dizer que ambos não tinham vínculos com a família, ou seja, a mãe dessa menina não conhece essa menina, visto que dizia que a menina era uma boa menina e não tinha acesso algum ao que ela conversava na internet. Eu acho que isso é fundamental. Opa, tivemos um probleminha na conexão Desculpa, com a Pasquinelli. Voltou, voltou. pode. É fundamental que a gente diga que o vínculo precisa existir dentro de casa. Sem o vínculo, nós não podemos fazer qualquer análise da situação. E ficou claro que um menino que matou os pais e o irmão não tinha vínculo com essa família. E uma menina que a mãe não sabia o que ela fazia na internet não tinha vínculo com essa família. Então, dizer que eles são psicopatas, eu acho muito precoce, mas dizer que a internet, neste caso, foi muito maléfica, eu acho que aí fica um sinal de alerta gigantesco. Com certeza, inclusive, vamos também discutir o efeito, né, dessa superexposição do uso exagerado de telas na formação de crianças e adolescentes. Antes disso, eu vou trazer aqui um panorama geral, trazer tudo o que se sabe em relação a esse caso e, aos poucos, a Pasquinelli vai participando aqui com a gente também, colocando a análise dela. Vamos lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a adolescente de 15 anos, apreendida no interior do Mato Grosso, teve sim participação ativa no assassinato da família do namorado, de 14 anos.
ocorrido no distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, noroeste do estado do Rio de Janeiro, no último dia 21 de junho. A troca de mensagens entre os dois, encontrada nos dispositivos apreendidos, revelou a premeditação do crime e a frieza com que o casal tratava o assunto antes e depois das mortes. A motivação principal teria sido o desejo de se encontrarem presencialmente, o que havia sido negado pelos pais do garoto. A gente vai já acompanhar então tudo o que se sabe, mas eu queria antes ouvir da Pasquinelli justamente essa reação dos filhos ao não aceitar o não dos pais. E os pais estão realmente no papel ali, né, de árbitros, né, ou enfim, de formadores dessas crianças, desses adolescentes, e sabem muito bem o que é permitido e o que não é. Como lidar com essa situação, Pasquinelli, de filhos realmente birrentos, né? E a gente sabe que é natural filhos tentarem confrontar os pais, insistirem em algo que não seria bom para eles. Como lidar com esse tipo de situação, até para evitar situações, casos mais extremos como o que a gente observou agora? Olha, vínculo é necessário. Limite sem vínculo vai dar ruim, vai dar birra, vai dar grito, vai dar tudo. Precisa se construir o vínculo. O pai e os filhos precisam estar conectados. Se eles estiverem de fato conectados, o que vai acontecer? O não vai ser dissolvido dentro de uma boa conversa, dentro de uma boa conexão. O que acontece hoje é que filho fica dentro de quarto ou fica colado com um dispositivo na mão e pai e mãe vai tocando a vida, fingindo que aquele filho está seguro. Se ele está dentro do quarto apenas com um aparelho celular na mão, ele está seguro. E eu sinto informar, não. O seu filho só pode estar diante de uma tecnologia completamente sozinho quando você também deixá-lo completamente sozinho no centro de São Paulo. O dia que o seu filho puder ir para o centro de São Paulo sozinho, ele pode estar com uma tecnologia na mão sozinho. Muito boa essa comparação. Pasquinelli aqui com a gente analisando todo esse caso, 8 horas e 46 minutos. Vamos lá então pontuar tudo o que se sabe em relação a esse fato que chocou o país. Até o momento, as investigações policiais entendem que o casal se conhecia há quase 6 anos durante partidas de um jogo online que simulava um relacionamento incestuoso entre irmãos em um futuro distópico. Esse jogo chegou a ser banido da Austrália, mas foi liberado posteriormente com indicações de ser para maiores de 18 anos. Os adolescentes tinham o costume de consumir conteúdos na internet sobre violência, incluindo vídeos sobre games com temáticas de assassinatos e crimes contra familiares. Durante as conversas, o rapaz de apenas 14 anos e a moça de 15 debatiam sobre formas de não deixar digitais em armas de fogo e maneiras de ocultação de corpos. A polícia acredita que o estopim para os crimes tenha sido o fato de que os pais do garoto haviam impedido que o jovem viajasse do Rio de Janeiro até Mato Grosso para encontrar a namorada, e claro que qualquer pai faria a mesma coisa. Mensagens trocadas entre os dois revelam que a menina pressionava o namorado, ameaçando terminar o relacionamento caso ele não cometesse os crimes. O adolescente matou o pai e o irmão de 3 anos de idade usando a arma do próprio pai, que era registrada como uso de CAC. Durante a ação, a moça fazia orientações em tempo real e até contagem regressiva por meio de mensagens para que o namorado consumasse esse crime horrendo. Após os assassinatos, o jovem do Rio de Janeiro mandou fotos dos corpos para a namorada do Mato Grosso, que afirmou sentir orgulho do que o namorado havia feito. Ou seja, cada elemento que a gente traz, a gente fica mais angustiado, a gente fica ao mesmo tempo revoltado com o que aconteceu. Os corpos dos 3 familiares foram encontrados dentro da cisterna da casa onde o próprio adolescente os colocou lá. Inclusive fez uso de detergente para deslizar os corpos até a parte
parte onde tinha essa cisterna. Após assassinar os familiares, o rapaz teve acesso ao aplicativo no celular do pai, onde descobriu que ele tinha um saldo de R$ 33 mil no FGTS. O jovem chegou a pesquisar como sacar benefícios de pessoas mortas e cogitou vender a casa e também o automóvel da família. As investigações confirmaram a premeditação e a influência emocional da adolescente sobre o garoto, que disse que, abre aspas, faria tudo o que ela mandasse. Ambos também planejaram matar a mãe da menina em Mato Grosso e pensaram em assassinar a avó do menino, que encontrou a arma do crime e levou para a casa dela, mas desistiram exatamente para não levantar mais suspeitas. A mãe da adolescente de 15 anos não acreditou no envolvimento da filha no crime e descreveu ela como uma menina exemplar e boa aluna. A adolescente foi apreendida em Água Boa e está à disposição da Justiça. Já o garoto foi internado no Centro de Socioeducação em São Fidélis, no Rio de Janeiro. Pasquinelli, vamos então discutir outros pontos, né? Destaquei aqui nessa parte do nosso programa o consumo absurdo, gigantesco de conteúdos violentos, sejam jogos, filmes, enfim. E há também uma discussão já há algum tempo dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, de até que ponto esses conteúdos de alguma forma deformam a mente ou a personalidade das pessoas. Porque é certo, eu também, quando era jovem, vi filmes de violência, joguei jogos de violência, não me transformei num assassino ou num psicopata. Ou seja, é um debate realmente bem complexo e outros fatores, claro, que influenciam na formação da personalidade de um indivíduo. Eu acho que a gente pode salientar a primeira fala que você disse lá no início. Aos 8 anos de idade, eles começaram a se relacionar virtualmente. Ou seja, o que fazia uma criança aos 8 anos de idade livremente num jogo online? Ou seja, uma criança de 8 anos, pensa, é uma massinha de modelar. Essa massinha de modelar foi sendo manipulada por televisão, por jogos, por mundo digital distante dos pais. Isso é uma coisa bizarra, surreal. Então, se a gente responsabilizar apenas a internet, a gente está sendo muito simplista. Ou apenas os pais, ou apenas os adolescentes. Eu acho que é um combo. É um combo. Distanciamento dos pais dos filhos, é um combo uso excessivo de internet, é um combo falta de acesso ao que essas crianças até então estavam vendo e principalmente é um combo como isso que eles estavam vendo estavam chegando até eles. Porque, como você disse, você viu filmes violentos e jogos violentos, mas como isso entrou em você? E é isso que os pais precisam estar atentos. Filho, você está jogando isso? E o que você sente quando você joga isso? Eu acho que uma questão bem importante é isso. Eu ver um filme e me sentir de determinada maneira. Você jogar um jogo e se sentir de outra maneira. Isso, eu me usei aqui como exemplo, mas claro que na minha infância não tinha internet, não tinha celular, não tinha jogos desse nível, né, de complexidade ou de violência, né? Então, de fato, a idade também, de certa forma, conta dentro dessa discussão. Lúcia Pasquinelli, queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, enriquecendo ainda mais esse nosso debate, essa discussão que é tão importante, né? Na verdade, a gente está usando esse fato mais como um alerta, né? Um pretexto para um alerta que a gente precisa fazer para todos os pais, todas as famílias, de darem mais atenção aos seus filhos, de diminuírem o tempo de acesso à tela. Há estudos, né, a senhora pode até aprofundar na conclusão, de que até certa idade abolir, impedir qualquer uso de tela, né? Teria ali uma idade mínima, alguns países já estão regulamentando isso, exatamente para a gente proteger, né? E conseguir criar futuros adolescentes, futuros adultos com equilíbrio, sem nenhum tipo de distúrbio. É muito importante dizer que limite é amor. Então, você colocar limite no teu filho é uma forma de você amá-lo e protegê-lo. Existe sim toda um estudo que diz tempo, o que assistir,
como isso prejudica ou não, e isso você encontra em qualquer aplicativo que você busque ou em qualquer meio assim de fácil acesso, qual é a idade, quanto tempo seu filho pode, quais jogos, e é importante dizer, hoje nós já temos aplicativos que fazem isso para você. Você coloca um aplicativo no teu telefone que está conectado aos aparelhos que o seu filho usa, seja computador, seja notebook, seja celular. E esses aplicativos monitoram o que o seu filho está consumindo e te avisa se isso é adequado para a idade dele ou não. Isso, várias ferramentas aí da pedagogia também, da psicologia para auxiliar os pais. Lúcia Pasquinelli, mais uma vez, muito obrigado